Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Pego Camargos e antes de nós começarmos a nossa aula de História para o 8º ano, eu quero relembrar sobre a importância de você que está acessando pela internet, você que está acessando pelo aplicativo Aula Paraná, pelo Google Classroom, de você clicar na atividade, preencher a atividade dessa aula e enviar essa atividade. Assim você garante a sua presença, o seu nome na chamada está garantido, certo? Então não se esqueça disso. Agora que eu dei esse recado, que a gente relembrou desse aviso, vamos verificar aqui, vamos ler o tema da aula de hoje. Vamos lá? Abolição, imigração e indigenismo no Império. Esse é o nosso conteúdo geral. E especialmente hoje, o nosso conteúdo, dentro desse conteúdo geral, é povos originários no século XIX no Paraná. Ou seja, vamos trabalhar os indígenas, os povos que originaram-se, né, que são os povos originais desse território aqui paranaense, brasileiro, e especialmente algumas dessas tribos. Mas, para isso, antes de aprofundarmos isso, o objetivo da nossa aula é exatamente esse de fazer o quê? De analisar as políticas oficiais com relação ao indígena durante o Império, estendendo as suas consequências no Paraná. O que acontece? Nós sabemos que a história do Brasil ela é dividida em 3 períodos políticos, a colônia, o Império e a República. Na aula de hoje, nós vamos fazer o que estamos fazendo nas últimas aulas, analisar o quê? O período do Império Brasileiro, especialmente aqui no segundo reinado, o governo Dom Pedro II. E como nós já analisamos o contexto geral de como os indígenas, os povos originários estavam sendo tratados a nível Brasil, a nível país, hoje vamos focar no Paraná, que nesse período do Império passou a ser o quê? Uma província, um território com maior autonomia. Certo? Vamos em frente então? Retomando e também aproveitando aqui para reforçar algumas coisas já ditas, no período imperial brasileiro, o governo criou o quê? Algumas leis para dominar, para controlar os povos indígenas, certo? Uma delas foram os aldeamentos, nas quais os indígenas eles trabalhavam, eles eram catequizados. Lembra disso? Que nós mencionamos que os aldeamentos, eles geralmente eram colônias agrícolas na tentativa de socializar, de limitar os povos indígenas. Também mencionamos que nem todos concordavam com esse tipo de política do governo. Tá? Então, aqui a gente trabalhou essa ideia na última aula dos aldeamentos. E também, uma coisa que nós falamos foi sobre o romantismo. O romantismo foi um movimento iniciado na Europa que criticava o iluminismo, tá? Um movimento que trabalhava mais essa questão interior, essa questão do indivíduo, dos sentimentos, da emoção. E aí, o que vai acontecer? Se na questão legal, nas leis do país, do império, o indígena estava sendo limitado, controlado, ainda que resistindo a esse processo, no romantismo, nesse movimento, o que estava acontecendo? O indígena estava sendo valorizado. Lembra que nós mencionamos a Iracema como uma obra literária do José de Alencar e também uma obra reproduzida pelo viés da pintura? Pois bem, o romantismo foi esse período de valorização da figura indígena, buscando o quê? Buscando o quê? É aquela ideia da construção de uma identidade nacional brasileira. Tá? Não vamos lembrar, né? Não vamos esquecer, perdão, que durante o século XIX foi proclamada a independência do Brasil. Tranquilo? Está conseguindo lembrar do que a gente falou na última aula? Diante disso, então, nós vamos avançando. E, para a gente falar sobre o conteúdo, o tema da aula de hoje, eu quero iniciar fazendo uma pergunta, tá? Ou melhor, 2 perguntas para você. Então, vamos lá. Você conhece a origem da palavra que dá nome ao nosso estado? E a outra pergunta, e o significado da palavra Paraná, você sabe? Interessante, né? Nós somos alguns são de outros estados, estão morando aqui no Paraná, muitos são nascidos aqui no estado, são paranaenses, mas afinal de contas, será que todos nós, paranaenses ou não, sabemos o significado dessa palavra? Pois bem, pense nisso.
E o que acontece? Na aula de hoje, nós vamos aprender não somente sobre a origem do nome Paraná, mas outras características e influências dos povos originários no nosso estado. E também algumas das tribos, alguns dos povos originários, alguns dos povos indígenas que habitaram o território paranaense, certo? Então, vamos em frente. O que vai acontecer? Como eu já tinha retomado com vocês, conversado com vocês, durante o período imperial, o Paraná se tornou uma província, certo? Em 1853, tá? E o que vai acontecer? O Paraná, então, vai seguir as leis imperiais e vai aplicar os aldeamentos já mencionados, certo? E nesse sentido, gente, o que eu quero reforçar aqui com vocês é que esses aldeamentos, então, são praticados e eu quero que vocês entendam qual que era a visão do presidente da província do Paraná, o Zacarias de Góes e Vasconcelos, em 1855. E aqui fica um registro importante. 1853, província do Paraná foi fundada e nós estamos falando aqui do nosso primeiro presidente da província. Tá? As províncias no Império foram depois transformadas em estados no período da República. E vamos observar agora o que o presidente da província do Paraná está falando sobre os povos originários, sobre os indígenas, naquele período, naquela época do Brasil Imperial. Vamos lá? Vamos ler aqui? Relatório do presidente de província do Paraná de 1855. Pelo que toca a terrenos destinados ao uso dos índios, a injustiça de que têm sido vítimas os selvagens que acreditaram na civilização dos seus conquistadores é manifesta e incontrastável. Repartirão entre si com o direito da força e superioridade da pólvora e bala sobre o arco e flecha. Então aqui, pelo registro do presidente da província, a gente consegue perceber o quê? Que estava havendo, por parte dos conquistadores, dos colonizadores, dos homens brancos, a violência, né? Ao desrespeito aos índios, aqui denominados, os indígenas, e aí o que vai acontecer? Existe esse registro das injustiças pela qual os índios passavam quando dos aldeamentos, ou seja, desse controle dessas colônias que serviam basicamente para trabalho dos indígenas e para a catequização desses povos, tá bom? E com base nessa leitura, nessa análise, tem um quiz agora. Eu quero ler com vocês. Com base no relatório do presidente da província do Paraná analisado, é correto afirmar: A. Estavam sendo protegidos pelo governo? B. Foram desrespeitados e atacados pelos colonizadores? C. Recebiam assistência médica e educacional? D. Pagavam impostos por meio de trabalhos. Esse quiz diz respeito a como os indígenas estavam sendo tratados com base no registro que nós acabamos de analisar. Vocês vão ter um tempinho e nós já voltamos para a correção.
Conseguiu acertar? Vamos conferir a resposta certa? Vamos lá? Foram desrespeitados e atacados pelos colonizadores. Eu quero destacar um outro trecho do relatório que diz que a pólvora prevaleceu sobre o arco e a flecha. Então, por ali, a gente já consegue, por esse trecho, já percebemos que os aldeamentos foram atos violentos. E aí, de encontro com a alternativa B. Muito bem, vamos em frente agora. E agora, nós vamos sair um pouquinho dessa linha da política imperial, do governo imperial brasileiro, do presidente da província do Paraná, e nós vamos focar no quê? Nós vamos focar nos povos originários, nos povos indígenas que aqui habitavam, que aqui habitaram também. Vamos lá? Então, olha só. Entre os povos originários, onde hoje nós chamamos de Paraná, tinham os Guaranis, que dividiam-se nos grupos Mibiá, Yandeva e Kaiowá, ou Kaiowá, bem como os Caigangue, Xetá, Tinguís, entre outros. Então, olha só, gente, várias tribos indígenas, vários povos indígenas passaram, habitaram o território que hoje nós chamamos de Estado do Paraná. E o que acontece? Nós vamos falar um pouco sobre alguns desses povos. Exatamente por quê? Pela diversidade de povos que por aqui passaram, tá? E nós estamos destacando alguns aqui. Então, gente, nós vamos a partir de agora analisar alguma dessas tribos indígenas, bem como as suas atividades econômicas, o que elas faziam. Vamos começar, gente, aqui pelos Guaranis, tá? Pelos Guaranis. Vamos ver o que a gente tem de informação sobre eles? Então, antes da colonização, os Guaranis ocupavam regiões como o litoral, os planaltos e o oeste paranaense. Todavia, quando do estabelecimento dos aldeamentos, muitos fugiram para o litoral, território considerado sagrado para a etnia. Então, gente, olha só, por várias regiões do território paranaense, a gente lembra dos planaltos, Planalto de Curitiba, Planalto de Ponta Grossa, de Guarapuava. A gente vai lembrar o quê? A gente lembra dos povos indígenas que ali habitavam. O que vai acontecer? Com a chegada dos colonizadores, esses povos, então, como nós já sabemos, foram atos violentos, muitos conflitos existiram, e esses povos, então, procuram se proteger, se afastando dessa colonização. E, por isso, tá, procurando exatamente a sua sobrevivência, a sobrevivência do seu povo, muitos acabam indo para o litoral. E o que acontecia, gente? O que aconteceu, tá? Esses povos, então, acabam deixando o território onde vão ter o quê? Os empreendimentos, né? A política de expansão do governo brasileiro fosse no período colonial e também no período imperial, certo, gente? E do que esses povos viviam? Do que os povos guaranis viviam, gente? Olha só, caça, coleta, agricultura e também eram povos que desenvolveram a cerâmica e objetos de argila, tá? E aqui, gente, uma curiosidade que eu acho importante mencionar, os guaranis, eles chegavam a um determinado território e utilizavam esse território quando a terra ela dava sinais de desgaste, de esgotamento. O que eles faziam? Eles iam para outro território para que a terra assim pudesse se recuperar e dessa maneira o ambiente estava sendo preservado. Então aqui a gente já começa a perceber o cuidado, a preocupação com a natureza. E também essas atividades dos povos guaranis eram para quê? Para subsistência. Não eram atividades que buscavam lucro, que buscavam a exploração. Então, para a gente poder refletir também sobre esse aspecto. Certo? Então, falamos sobre os guaranis, que habitaram várias partes do território paranaense, várias regiões, e por conta dos colonizadores, dos conquistadores, acabaram indo para o litoral, uma região sagrada. Prosseguindo, uma imagem aqui dos índios guaranis Kaiowás, na província do Paraná, 1860. Então, vamos observar aqui, eles reunidos
homens, mulheres, crianças. Aqui a gente consegue perceber a questão do povo, né? Do quanto o aspecto coletivo é importante nos povos originários, nos povos indígenas, em especial aqui os Guaranis Kaiowás, certo? Aqui Brasil, Império, Província do Paraná, 1860, certo? Continuando. E aí, falamos sobre os povos Guaranis e nós vamos voltar a um tema do começo da aula, né? Que tema é esse? Exatamente a língua, né? O Tupi-Guarani, que deu origem a nomes como Paraná. E aí nós fizemos uma pergunta no início da aula. Você lembra da pergunta? O que significa Paraná? Qual é a origem? Ó, a origem está aqui, ó. A língua Tupi-Guarani. E Paraná significa rio semelhante ao mar. Então, o rio que é muito grande, muito extenso, e por conta disso foi dado o nome Paraná. Então, e não vamos esquecer que nós temos alguns rios no nosso estado que são muito grandes. Por exemplo, o próprio Rio Paraná e também o Rio Iguaçu, certo? Mas Paraná, então, rio semelhante ao mar, um rio muito grande, muito extenso. E tem outros nomes, né? Por exemplo, Curitiba, capital do estado. O que significa? Então, em Tupi-Guarani, Curitiba pode ser traduzida como terra de muito pinhão, terra onde existem muitos pinheiros, certo? E ainda Paranaguá, que significa mar redondo ou grande baía, ou seja, lugar também onde tem muita água, certo? Então, que assim a gente consegue perceber o quê? O quanto, né, o nosso estado, o território paranaense, tem de contribuição da cultura indígena, que nós chamamos de povos originários. Prosseguindo, um outro povo foram os Caigangue, tá? Os Caigangues, eles habitavam a região central do Paraná, destacando ali, tá? Eram várias regiões, não somente essa, mas vamos destacar aqui, a região de Guarapuava, próximos também dos rios Tibagi e Ivaí. E entre os trabalhos dos Caigangue, entre as atividades de subsistência, atividades econômicas deles, né, de produção, melhor dizendo, nós tivemos, tá, a pesca, o cultivo de milho, feijão, mandioca, abóbora e a produção de artesanatos e cerâmica. Então nós temos aqui povos pescadores, né, os Caigangue enquanto pescadores, enquanto agricultores e também produtores de vários objetos e também a cerâmica, tá, gente? E aqui nós temos uma imagem, tá, do fotógrafo Vladimir Kozak, que essa foto faz parte do acervo do Museu Paranaense. E nós temos aqui a mulher Caigangue carregando o filho nas costas enquanto confecciona um chapéu de taquar na terra indígena de Ivaí, entre ali os municípios de Manoel Ribas e Pitanga. E esses municípios, Pitanga e também Manoel Ribas, estão próximos de Guarapuava, que é a região mais central do estado, tá bom? E aqui um detalhe na foto, né, carregando o seu filho e fazendo o seu trabalho, seu artesanato aqui. Vamos em frente? E os Caigangues, eles, isso que eu vou falar agora não é específico dos Caigangues. Outros povos originários, outras tribos também fizeram isso. O quê? Eles lutaram, né, contra a dominação dos conquistadores dos homens brancos. Então, eu mencionei que os Guaranis acabaram fugindo, mas não pense que todos fugiram. Muitos acabaram enfrentando os colonizadores de maneira resistindo, né, em conflitos, pegando em arco, em flecha. E os Caigangues também. Os Caigangues foram um povo que, em vários momentos, estabeleceram guerras contra os homens brancos e, por conta da superioridade bélica, foram derrotados nesses conflitos, mas nunca sem lutar. Então, que fique esse registro aqui, que os povos originários lutaram por seu território, lutaram pela preservação da sua cultura. E agora uma atividade. Com base no que a gente falou até agora, quero que você responda essa atividade aqui, ó. Considerando a política de aldeamento estabelecida durante o século XIX, cite uma das formas de resistência dos povos guaranis.
Então, lembrando, vamos focar aqui nos povos guaranis, o primeiro que a gente conversou detalhadamente. Então, uma forma de resistência, ou seja, uma forma de não concordar com esse sistema dos aldeamentos. Como eles fizeram, como eles reagiram. Então, mais um tempinho e nós já voltamos para a correção.
Vamos para a correção? Vamos lá ver a resposta certa agora? Muitos indígenas guaranis fugiram das regiões que passavam pelo processo de aldeamento e se estabeleceram no litoral paranaense, região sagrada para sua cultura. Então, uma das formas de resistência foi o quê? Foi a fuga para um local mais seguro, mais distante desse processo de colonização dos aldeamentos. Prosseguindo, um outro povo originário que estabeleceu aqui no território paranaense foram os Xetá. Os Xetá, gente, eles habitaram cidades que hoje são chamadas, regiões que hoje são cidades chamadas, como por exemplo São Pedro do Ivaí, Fênix, São João do Ivaí, Ivaiporã, entre outros, tá, gente? Então, para deixar bem claro que habitaram várias regiões e nós mencionamos apenas algumas. E aí, esse povo, os Xetás, olha só que interessante, eles são os últimos povos originários do solo paranense a entrar em contato com os homens brancos, com os conquistadores, com os colonizadores, tá? E por isso, por muito tempo, teve dificuldades para saber sobre a história desse povo. Mas hoje nós podemos falar que o que aconteceu? Os Xetás, eles viviam da caça e da coleta e por conta da expansão do café no território paranaense, eles acabaram tendo que recuar, ou seja, que sair de suas terras originárias, tá? Mas eram povos caçadores, coletores, que aqui habitaram. Aqui nós temos uma imagem também do acervo do Museu Paranaense, de Vladimir Kozak, mulher Xetá com criança. Então perceba que tanto na primeira foto dos Caigangue quanto agora, a gente percebe as mulheres fazendo esse papel de cuidado dos filhos e também com os seus instrumentos do dia a dia. E aqui, gente, nós temos, pensando os povos indígenas no Paraná hoje, nós temos um mapa mostrando o quê? Onde nós temos alguns aldeamentos, tá? E aí a gente percebe que temos aldeamentos indígenas, em várias regiões do estado. Aqui no litoral, temos também no oeste, temos no norte do estado e temos aqui Caigangue, Guarani dividindo territórios, certo? Então temos aqui 18 aldeamentos que estão oficialmente registrados. E agora uma atividade. Vamos lá? Assinale o povo originário que não habitou o território paranaense. Então vamos lá. Qual desses povos não habitou o território paranaense? Alternativa A, Caigangue, B, Xetá, C, Aruaque ou D, Guaranis. Então qual deles não habitou o território paranaense? Mais um tempo e nós já voltamos.
E a resposta certa é Aruac, um povo amazônico, tá? Esse povo aqui. E, claro, como nós já estudamos, Caigangue, Chetá e Guaranis habitaram o território paranaense. E agora, mais uma atividade. Essa atividade é a seguinte: descreva 2 atividades de subsistência, sobrevivência, praticadas pelos povos originários Caigangue. Vamos lá? Como eles sobreviviam? Mais um tempo e nós já voltamos para a correção.
Conseguiu responder? Vamos conferir? Entre as atividades praticadas pelos Caigangue, não se esqueça, estavam a pesca, o cultivo de milho, feijão, mandioca e abóbora e a produção de artesanatos e cerâmica, certo? Então, se você respondeu 2 entre essas aqui, você acertou. Parabéns e vamos em frente. O que nós aprendemos na aula de hoje? Vamos para nossas considerações gerais. Então, nós estudamos sobre o quê? Sobre os povos originários, sobre os povos indígenas, os primeiros habitantes do território brasileiro, em especial aqui no Paraná. E entre vários povos, tá? Vários povos, nós falamos mais sobre quem? Sobre os Guaranis, os Caigangues e Xetá, destacando como eles viviam, alguns elementos da sua cultura, alguns objetos que fizeram, como eles resistiram ao processo de aldeamento. Foi isso que nós falamos hoje, certo? E, prosseguindo, o que nós vamos estudar na próxima aula? Na próxima aula, nós vamos estudar sobre a Revolução Industrial, ou melhor, a segunda Revolução Industrial. Alguns elementos desse processo histórico que também aconteceu no século XIX. E assim eu termino a aula, espero vocês. Até a próxima!